Quer dizer que a responsabilidade do SAI ser vendido é do ex-prefeito? Me perdoe essa falsidade ideológica ou essa ingenuidade de quem acha que é essa a razão. Talvez vender o SAI seja outro problema, é outro interesse, não é um interesse público. Esta declaração do ex-prefeito Carlos Nelson Bueno trata-se de uma repercussão do resultado da audiência pública do SAI, realizada na semana passada. Na ocasião, a diretoria do Serviço Autônomo de Água e Esgotos deixou claro que a saúde financeira da autarquia está em risco devido a uma decisão adotada por Carlos Nelson quando estava como prefeito de Mojimirim. Segundo o atual presidente Luciano Lopes, a antecipação das obras da estação de tratamento de esgoto na gestão anterior está prejudicando as contas e hoje a maior despesa do SAI, de R$ 978 mil por mês, é com a Cesan, Serviço de Saneamento de Mojimirim, concessionária que opera o sistema de tratamento de esgoto. O ex-prefeito Carlos Nelson não concordou com o discurso. Por acaso o aumento de energia elétrica que o governo federal estabeleceu absurdamente nesses últimos ano e meio, não pesou nos compromissos do SAI? Ou seja, precisamos falar a verdade. Eu não queria, estou dando essa entrevista aqui, confesso que contrariado, e não quero mais voltar a falar sobre esse assunto. Agora, existe um ditado que diz que acuado eu não vou ficar, pelo contrário. Eu quero dizer claramente, se for para trocar não agressão, mas trocar argumentos, me chamem a hora que quiser. Ele rebateu. Esse governo que está aí precisa ser transparente. Transparente tem que dizer as coisas e escrever, assinar embaixo. Por exemplo, eu ouvi no início do mandato da atual administração, no mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, e a população lembra disso. Recebemos a prefeitura quebrada. O balancete de fevereiro de 2013, 2 meses depois que o atual prefeito tomou posse, o balancete acusou um superávit orçamentário de 20 milhões de reais. Terminou o primeiro ano, o balancete acusava um superávit de 14 milhões de reais. Na audiência pública, o SAI informou que Carlos Nelson sabia dos riscos com a antecipação das obras da estação. Bom, em 2009, a gente já trabalhava com uma arrecadação muito pequena e já previa que, com uma etapa da Cesan, seria quase que impossível do SAI arcar com isso. Com isso, eu e o Evandro, na época, elaboramos esse estudo em conjunto com o Rodrigo Cernaglia e apresentamos que era inviável e que tinha que ser aplicado todas essas medidas para que tornasse possível a existência tanto do FCE, que é o fundo que remunera a Cesan, quanto do SAI. Então, quer dizer, em 2009, o SAI alertou que se acontecesse a antecipação, nós teríamos problema, o que começamos a ter agora. O ex-prefeito comentou o assunto. Antecipar a segunda etapa iria onerar a prefeitura e o SAI? Claro que eu sabia, é evidente. Eu seria um prefeito incompetente, leviano, se eu ignorasse uma verdade tão absoluta como essa. O sistema antecipado, a segunda etapa, custaria mais dinheiro. E ainda bem, né? Porque se eu não tivesse feito isso, teria sobrado muito dinheiro, muito mais dinheiro nos cofres do SAI e da prefeitura, e eu acho que, tendo em vista o que tem acontecido na cidade, não seria bom. Ou seja, a cidade está cumprindo uma tarefa, é uma obrigação. O tratamento de esgoto tem que ser pago. E não está se pagando só o tratamento de esgoto, está se pagando também a obra que foi realizada em benefício da cidade. Se eu não faço isso, esse dinheiro estava pipocando por aí para fazer o quê? Se hoje é difícil descobrir alguma coisa pesada feita pelo atual governo, você imagine, e diz que não tem dinheiro.
A Prefeitura tem uma lei e estuda a proposta de passar os serviços de água para uma empresa terceirizada. Para Carlos Nelson, a antecipação das obras do esgoto não é argumento para a concessão da água, proposta que é criticada pelo ex-prefeito de Mojimirim. Fiz consciente do papel que era meu e que era minha obrigação. Aí eu me surpreendo que alguém queira usar esse argumento, mais esse argumento, para tentar privatizar uma autarquia como o SAI, que é invejável na região. Vai vender para fazer o quê com o dinheiro? Para onde vai esse dinheiro? Quem é que vai ter o controle desse dinheiro? Se a Câmara não cobra transparência do prefeito para o balanço de 2014 do SAI, nem o balanço de 2014 do SAI foi publicado, como é que a Câmara aprova uma autorização para venda? A construção do sistema de esgoto em Mojimirim, segundo Carlos Nelson, era importante e necessária para a qualidade de vida das pessoas e do meio ambiente. Segundo ele, trouxe e trará muitos benefícios ainda à população. Mojimirim ganhou uma obra fantástica, um empreendimento fantástico, que é o Data Center do Itaú, graças ao fato de nós termos disponibilidade de água para abastecer o Data Center do Itaú, e temos tratamento de esgoto. Na audiência pública, a diretoria do SAI também falou sobre a dívida da prefeitura com a autarquia, cerca de 8,5 milhões de reais referentes ao não pagamento da tarifa de água, ou seja, o poder público não paga pela água. Cerca de 5,5 milhões são dívidas do ex-prefeito e o restante, cerca de 3,5 milhões do prefeito Gustavo Stupi. Carlos Nelson também falou sobre este assunto. Quando eu assumi a prefeitura de Mojimirim, a prefeitura não pagava ao SAI. Existia, inclusive, uma norma interna, não sei se um decreto do município, uma lei, não importa o instrumento legal que existia, nem sei se seria legal, mas a prefeitura pura e simplesmente não pagava o consumo de água e a coleta de esgoto das escolas municipais, das UniBS, das repartições públicas, era tudo de graça. É claro que o SAI tinha problema. Eu passei a pagar. Paguei todo o atrasado, mas não paguei multa, juros e correção. Paguei todo o atrasado. E durante os 8 anos de governo, a prefeitura pagava consumo de água e esgoto rigorosamente. Eu, quando prefeito, paguei praticamente tudo que era necessário pagar. Deixei multa, juros e correção monetária, eu deixei de pagar porque não foi necessário, porque o SAI tinha recurso para pagar o que estava pagando. A assessoria de imprensa do prefeito Gustavo Stupi não informou o motivo do não pagamento das contas de água ao SAI na atual gestão.